Olá, dona Maísta, chegou. Deixa eu adicionar a minha. Oi, Laila. Tá me Oi, ouvindo você. bem? Como é que você está? Tudo bem, e você? Bem também. Tá Não bom sei o por que o som? Tá meu, dando para ouvir legal? o meu Bluetooth desconectou aqui, mas acho que agora foi. Foi. Oi, tudo bem? Tudo bem. E como está? Tudo ótimo. Ai, que ótimo. Bom, eu vou apresentar rapidinho como a gente se conheceu, né? Então, eu e a Maíra, nós estudamos juntas, fazemos aí, já tem alguns cursos, né? É, Já não é só um, são alguns. Então, nós dividimos a mesma linha de pensamento, o mesmo raciocínio. E a Maíra, ela já tem uma outra bagagem anterior, que são com as histórias de nascimento, memórias corporais, como a gente sente a vida, né? Como o nosso corpo às vezes reage, e isso é muito, muito legal. E aí nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre isso, e aí eu vou deixar ela se apresentar e ver aí a introdução que ela acha mais oportuna. então, boa tarde, né, todos. E assim, prazer estar aqui, né, com a sua audiência, com os seus seguidores, para a gente falar desse assunto, né, que eu amo falar, né, eu amo falar de memórias e memórias corporais e histórias de nascimento, porque é algo que eu já tenho uma experiência de quase 20 anos, né? Então, assim, logicamente, se eu fiquei todo esse tempo é porque eu me apaixonei pelo tema, né? Porque as coisas têm um resultado que é bom de ver, né? Primeiro que eu experimentei na minha vida, né? Depois aqui. E assim, para se apresentar, né? Como eu falo, demora, você tem uma certa dificuldade, porque eu trilhei por tantos caminhos, mas eu vou tentar resumir aqui um pouco a minha trajetória, né? Sim, Primeiro, eu sou funcionária pública, fui funcionária pública, né? Inicialmente, eu fiz um curso de biologia, né? Minha primeira formação foi em biologia. Depois, eu me formei em direito. E durante um tempo, eu fiquei na área de direito, advogando, estudando para concursos, fiz vários concursos, embora eu já fosse concursada no INSS, mas eu tinha outras pretensões. E ao longo desses estudos, chegou uma hora que eu estava muito cansada daquela coisa da advocacia. Eu não gostava muito da advocacia em si, aquela coisa tradicional ali. E o direito, apesar de que eu amo o direito, né, eu tinha essa dificuldade de, digamos, da rotina, daquela prática jurídica tradicional. E aí eu entrei meio que num processo, quando eu já estava mais ou menos com uns 40 anos, falei, pensei, ah, eu vou dar uma parada aqui, porque eu já estudei, já fiz, isso aqui não estava acontecendo, eu ficava por meio ponto, não sei o quê, não estava acontecendo. Eu falei, vou parar e vou ver o que Deus quer de mim, porque eu estou querendo isso há um tempo, eu insisto, eu faço tudo, eu estudava muito, né? Então eu dei uma parada e aí resolvi fazer uma terapia, né? A pessoa falou assim, mas ainda tem um psicólogo ótimo que eu tô indo. As pessoas, ótimo, quem é? Me dê aí esse nome. Fui lá, né? E aí, nessa história de dar essa parada, de olhar para mim, apareceu, né, um workshop de renascimento. E o amigo insistia já há uns 2, 3 anos para que eu fizesse esse workshop. Eu sempre ali adiando, porque eu achava que renascimento era uma coisa de regressão. Então eu ficava assim meio panicada com isso, sabe? Tinha muito medo. Até que um dia eu resolvi fazer. Depois dessa parada aí, falei, gente, acho que agora é a hora, eu vou para esse negócio, né? E aí eu fui fazer o workshop e, nossa, foi muito bom. Eu pensei, eu preciso ir mais fundo nisso. E aí ia ter uma imersão de 15 dias, logo em seguida. Logo em seguida. Né? E aí eu tinha assumido a chefia nessa época. Eu falei, não, tem que dar um jeito aqui de eu ir, né? Conversei com os funcionários que trabalhavam comigo, gente, eu preciso me ausentar por 15 dias. Segurem a ponta. Não, mas tudo bem. Então, deu tudo certo.
Aconteceu também Sim. que era uma imersão razoavelmente cara, assim, na época eu não tinha dinheiro, apareceu o dinheiro e eu falei, É porque tá era aqui, para ir, motivo né? para eu ir, né? Então eu embarquei no negócio. Então foram 15 dias de imersão, né? Que é essa formação de renascimento, né? O Uhum. renascimento é uma técnica de respiração, e vou falar um pouco mais sobre isso. E nessa ida, então, foi um processo que me trouxe uma grande renovação. E a partir daí, outros colegas do curso, porque nessa época eu morava em Fortaleza, né? Sim. Combinaram para a gente ficar trocando sessões, porque como não tinha terapeuta renascedor na cidade fazendo, para a gente continuar, dar continuidade a esse processo, a gente resolveu criar para nós mesmos. Então, criamos o Clube do Renascimento de Fortaleza, que atuou por 11 anos em Fortaleza, fazendo sessões de renascimento em grupo, né, toda semana, no Instituto Ânima, e depois a gente criou também um workshop de renascimento na água, que foram também, acho que foram uns 14 grupos que a gente chegou a fazer. Esse processo do Nossa, renascimento na muito. água era mais profundo e era no espaço, e era numa imersão mesmo, né? Uma imersão de fim de Uhum. semana. Então foram longas experiências que cada dia, assim, porque também lá no Clube do Renascimento nós éramos quatro. Então, dois, toda semana que tinha o Renascimento, dois respiravam e dois trabalhavam. Então, eu praticamente Uhum. passei 10 anos da minha vida fazendo renascimento, né? E isso eu acho que eu devo muito, tanto da minha saúde, não só mental, mas física, porque no instante em que você limpa muitos desses bloqueios, né? Dessas construções que ficam cristalizadas no nosso corpo, você acaba também evitando as doenças, né? Porque a gente sabe na psicossomática que as coisas não estão tão separadas, né? O corpo não é tão separado da alma, as coisas estão sempre em conexão. E Nossa, aí, isso nesse foi uma processo, coisa que me chamou muita atenção também. A questão da saúde, que você relatou para mim, fiquei é, assim encantada, realmente. eu acho que isso aumenta muito a nossa imunidade, porque você impede que aquelas coisinhas que a gente carrega, que geram um estresse interno, porque a gente tem um estresse externo, mas assim, o que realmente causa danos para a gente é esse estresse interno. E esse estresse interno, ele vem às vezes de muitas incoerências, né? Eu sou uma adulta, estou agindo como uma criança, a coisa da imaturidade. Para mim, a imaturidade ela não causa só danos psíquicos, né? Também danos físicos, né? E a gente já vê isso também, né? As doenças psíquicas, elas acabam evoluindo e atingindo outras partes, né? Sim. Então, nesse processo, nesses longos anos, foram 11 anos, até que a gente resolveu encerrar o Clube do Renascimento, porque cada um estava tomando rumo e tal. E nessa época eu estava fazendo uma formação, né, que chamava Fluxonomia, que era uma formação de novas economias. E nesse processo, e as pessoas começaram a se interessar pelo Renascimento, só que elas não estavam presentes, né? Então, eu não tinha como fazer renascimento. Mas eu comecei a trabalhar com as histórias de nascimento. Aqui nasceu uma outra coisa. Então, a minha formação Nasceu não foi outra em histórias terapeuta. de nascimento, foi em renascimento, a técnica de respiração. Mas essa expertise de olhar, de ouvir aquela história e pegar pontos, né? E que foi isso que a gente fazia ao longo desses anos, né, com os clientes. Então, aí nascia essa nova experiência. Isso aí foi mais ou menos 2016, 2017. Uhum. Então, eu fui observando aquilo que a gente trabalhava lá um pouco com empreendedorismo, né? Então, era novas economias, era encontrar seu projeto, colocar no mundo. E eu lembro que, até falei hoje numa reunião que a gente estava, porque na época a gente tinha que apresentar um MVP, né? Um mínimo produto viável dentro do nosso projeto. E aí foi que eu pensei, e até aí eu não atendia individual, né? Eu estava atendendo só em grupo, eu só trabalhava com grupo, eu não atendia individual. E aí nesse MVP, eu falei, o que eu vou fazer do MVP? Tem que ser um produto mínimo. Eu já, nessa época, eu ainda trabalhava no INSS, então tinha um expediente de 8 horas. O que eu vou criar, né? Aí eu pensei, vou criar um atendimento individual, mas eu pensei que ia ficar ali só no papel, né? Eu não pensava em atender individual. Aí eu digo, não, vou criar, era só para cumprir tabela, digamos assim, né? Finalizar o curso e tal.
E aí eu, né, projetei esse atendimento individual e tudo, apresentei. E aí a gente tinha que fazer uma experiência com ele, colocar ele no mundo e ver qual seria o resultado. Aí eu tive que levar para o mundo isso. E quando eu levei para o mundo, que eu ofereci, né, já pago, com valor menor, mas já pago, apareceram os clientes. Acho que eles Com já estavam certeza, ali ainda mais esperando. com a sua experiência. Aí eu fui andando com isso, né? Fui levando adiante. Aí sim, comecei a atender mais online, porque os meus primeiros clientes eram exatamente desse curso. Então, eram clientes de São Paulo, de Brasília, né? Não eram de Fortaleza. Nessa época, aí uma amiga me convidou para a gente fazer uma parceria e apresentar meu trabalho, né, da fluxonomia, do renascimento e as coisas que eu trabalhava. E aí a gente passou um tempo fazendo algumas coisas em grupo, mas o renascimento mesmo, individual, eu não fazia. Às vezes eu tinha alguma experiência em grupo, mas eu comecei a trabalhar mais só com as histórias. Então, trabalhei esses anos todos com as histórias até o final do ano passado, né? Em outubro do ano passado. Depois que eu saí de Fortaleza em 2020, eu não tinha voltado ainda lá. E aí, essa minha amiga ia fazer um evento de renascimento de fim de semana, e eu falei, eu vou lá respirar, tô precisando respirar. Eu ia lá como cliente. Né? Aí eu falei, eu vou oferecer para minhas clientes também, quem quer ir. Resultado, a gente fechou as 20 vagas, né, do evento, que era só mesmo a sessão de renascimento. E aí, nessa experiência, eu falei, gente, tenho que voltar, né? Tenho que voltar a trabalhar com isso, né? E aí também a Marina me incentivou no sentido de que ela enxergou essa conexão, né? Porque no trabalho da Marina, eu também encontrei uma fundamentação muito forte porque eu estava fazendo, né? Que é a questão das faculdades da alma e esse trabalho da Exatamente. cogitativa, né? Essas crenças da cogitativa, que é o que eu tenho pesquisado mais agora, aprofundando. Eu gosto dessa coisa da pesquisa, acho que eu sou uma pessoa. Eu gosto de fazer as minhas próprias pesquisas, né? Tanto que tudo muito nasce a partir do que eu chamo da pesquisa livre, né? Eu tenho um grupo mesmo, oficial, que eu criei para a gente trabalhar a pesquisa livre, que agora virou uma empresa. Então, eu sou essa pessoa da Super pesquisa livre. E quando empreendedora. eu vi esse tema na Marina, eu digo, é para mim. Esse é para mim. Né? Então, eu peguei, então assim, fiquei muito feliz quando eu encontrei, né, como eu podia juntar toda essa minha bagagem com a visão, né, tomista, aristotélica, que é o que eu tenho estudado mais agora. Então, assim, para Sim. mim foi uma grande alegria mesmo poder juntar isso. E eu sinto que aí eu retomei fazer as sessões de renascimento, mas agora eu já estou numa nova pesquisa. As sessões de renascimento hoje, individual, elas já me trazem, eu já tenho o olhar dessa pesquisa que eu estou fazendo, então elas já são, de certa forma, uma pesquisa de campo também, né? Onde eu vou experimentando aquilo que eu concluí a partir do que eu recebi, né, da Marina, principalmente, lógico que eu te Uhum. recebi de outro, mas assim, ela me ajudou a integrar, eu entendi a partir de algo que ela falou, que juntou para mim, e que eu percebi o seguinte: o renascimento, ele é uma técnica muito simples de respiração, mas uma técnica extremamente profunda e poderosa. Então, os resultados do renascimento, isso eu já, ao longo dos 20 anos, eu vi inúmeras coisas, né? Mas ele nasceu de uma experiência. O renascimento nasceu da experiência do Leonardo Orr, de observar a realidade, de estar passando por um processo, de sentar numa banheira e começar a respirar daquela Uhum. forma e percebeu que aconteceu algumas coisas. E ele retomou e foi fazendo mais, e foi fazendo, experimentando, vivendo, foi trazendo pessoas para irem experimentando também. E assim, eu amo isso da experiência. Eu acho que essa coisa fala, amar a realidade é comigo mesmo. Eu amo esse negócio da experiência. Acho que a realidade, de fato, acho que durante esses 10 anos que a gente tem de pesquisa livre, foi uma coisa que a gente fez, era isso, né? Olhar para a realidade e ficar
pegando as mensagens, conseguindo conectar as coisas, trabalhando esse raciocínio diferente daquele linear que a gente é acostumado, né? E eu acho que isso Sim. deu uma dinâmica também na minha visão sobre as coisas, a minha forma de me comunicar, de relacionar as coisas que o paciente me traz, né? Então, foi uma Eu, experiência que já vem de vários anos. Ela agora está começando a ganhar uma teoria, digamos assim, né? Que fortalece. uhum. Porque como o Renascimento nasceu dessa experiência, e o Leonardo Olli veio várias vezes para o Brasil, tem muitas pessoas. Eu falo que tenho dificuldade de encontrar pessoas para fazer sessão de renascimento com meus clientes. Mas no Brasil tem muita gente com formação. Mas aqui na formação, as pessoas fazem para ela, né? Para limpar ali sua história, para fazer seu processo. Poucos conseguem trabalhar. Até por essa dificuldade de explicar, de entender, sabe? Mais, porque ser muito experimental, né? A gente fica assim, as pessoas, eu sinto essa insegurança. Como eu experimentei muito, mas eu também eu estudo bastante, então eu consigo ganhar essa segurança, né? E aí eu fui avançando um pouco mais nessa pesquisa. E aí, nesse ponto em que a gente chega hoje, sim, aí eu fui avançando, mas eu fui vendo também que as pesquisas que existiam sobre o Renascimento, elas eram tipo assim, eu pego o Renascimento para a minha vida, eu vou olhar sobre o meu olhar, né? Por exemplo, a gente tem Sim. psiquiatras que estudaram à luz aí da neurociência, outros com a fisiologia, outros estudaram o Renascimento, como eu tenho aqui uma psicóloga americana, que ela estudou mais nessa linha da psicologia. Então, vários pegaram o seu mote, digamos assim. Eu sempre falo que é o seu pedaço da pesquisa, né? A verdade, Sim. ela é ampla, né? Mas se cada um pegar o seu pedaço, né? O que eu falei lá naquela aula, né? Cada um pegar o seu pedaço, a gente consegue ampliar mais rápido essa visão. E quando a Marina trouxe a questão daquele exemplo do cachorro, né? De você se expor, por exemplo, no trauma, você tem ali um trauma e você se expondo em pequenas doses. Eu falei, Marina, é o que eu faço. Porque eu já fazia isso com as histórias de nascimento. E aí eu pensei, nossa, então, se isso acontece e se isso tem um resultado dessa forma, é porque é aqui que a crença foi instalada. Porque Gerada. quando eu trabalhava com as histórias de nascimento, dentro do que a pessoa traz, eu vou identificando qual foi a crença que foi criada a partir dali. Não é sobre a história em si. Por isso que não tem a ver assim, porque a questão é do pai ou da mãe, não é culpa de ninguém nem de nada. É qual a crença, é como eu carreguei aquela história. Né? Isso faz o sentido. Quando você identifica qual é a crença, aí o que é que faz? Você vai expondo isso em pequenas doses, fazendo um pouquinho diferente. Né? Um pouquinho, porque Sim. na verdade, essa crença, ela fica por não ter o intelecto desenvolvido, né? O bebê não tem o intelecto desenvolvido. A gente tem ali até a cogitativa, que foi exatamente o que eu pensei. Nossa, então, se só tinha até aqui, essa crença, ela não ficou alojada no intelecto, né? Ela não foi para o intelecto como é o caminho natural de uma pessoa madura, né? E aí tem a psiquiatra que trabalha com renascimento, né? E ela traz que essas crenças, elas foram jogadas, né, no corpo. E ela fala que são Sim. através dos neuropeptídeos. Não vou entrar nessa coisa que não é minha praia, né? Não vou Pois. explicar muito isso. Bom, mas eu entendi. Entendi não porque ela falou, mas porque fez sentido com tudo que a gente trabalha e o que eu vou trabalhando, né? A crença, ela fica um registro corporal. Ai, que uma água, viu? Que eu falei muito. Pois. É muita coisa mesmo. Ela fica um registro corporal que a gente não percebe, né? Então, quando você vê, por exemplo, coach, a psicanálise, né? Trabalha muito essa crença que está na mente, né? Uma coisa na mente ali, algo que eu lembro, né? Algo que eu entendo, né? O renascimento não é Uhum. nada sobre entender, não é nada sobre lembrar. É simplesmente de entrar em contato com essa respiração. Ela entra em contato no corpo
e libera a partir dessa respiração. É como se tivesse um ponto de tensão e a respiração solta, né? sim. Entendeu? Então é algo muito mais corpo mesmo. Não tem a ver. Por isso que o que eu gosto também do Renascimento, que ele não tem. Não é uma coisa, isso aqui é um negócio espiritual, é um negócio que está na religião lá. Não, você pode até levar para onde você quiser. Eu estou levando para a filosofia, outro leva para a psicologia. E assim a Inclusive gente é vai isento de avançando. manipulação, né? Como é? É totalmente isento de manipulação. É, Você assim, não é interfere. muito respiração, não tem muita conversa por trás, sabe? Porque é muito Uhum, experiencial. Então, é difícil até explicar o Renascimento, porque ele é tão experiencial, ele é tão particular, ele é tão único para cada pessoa, que não tem sim, como explicar, tá entendendo? Aí o que que acontece? Por exemplo, você faz sessões, você, digamos só a Laila. Ela faz uma sessão de renascimento, é uma coisa. Ela faz outra, é outra coisa. Ela faz outra, é outra coisa. Entendeu? Assim, cada sessão vai acessar pontos que estão prontos, que o corpo está pronto para liberar. Né? Não tem uma sim. condução, não sou eu, não é você, não é o cliente. Né? É algo muito mais solto, mas é muito corpo mesmo, muito respiração. Então, o que que E é acontece? legal para Não aquela tem como pessoa que você tem. ficar criando muita ideia sobre a coisa. Sim. É legal para as pessoas que têm resistência, às vezes, ou que não conseguem falar, né? O que Isso, sente, não consegue expressar. É uma técnica isso. bacana. É muito bom. E eu falo assim, para qualquer terapeuta, ela é uma ferramenta que acrescenta muito. Porque, veja, às vezes a pessoa, ela até. Não é que ela nem não queira falar resistência, mas é que ela não tem noção mesmo. Aquilo está tão Sim. alojado no lugar que ela nunca vai tocar por uma terapia normal de fala, né? E a gente vê muito isso, por exemplo, eu falei da uma cliente que os pais se separaram e ela, além de se separar, ela foi embora com a mãe para um outro lugar, ou seja, foram duas separações, que eu morava com a avó, tinha todo aquele convívio, né? E, Uhum. logicamente, a gente enxerga que ali teve uma dor para aquela criança, né? Mas ela não tem consciência, né? Quando eu perguntei, né, como é que foi essa separação? Foi tudo bem, tudo tranquilo, tal, foi bom, né? Mas numa sessão de renascimento, ela foi nessa dor. E aí ela tocou na dor. Então, ela conseguiu sentir, que não é sobre enxergar, é sobre sentir. Sentir toda aquela dor que existia ali, que ela não tinha consciência, porque estava no registro muito profundo do corpo, que é o corpo, né? A gente vai pondo as coisas aqui para dentro. Mesmo no dia a dia, quando a gente não vive tudo 100%, né? Sempre uma parte, a gente sustenta, né? Alguma parte. Então, essa parte que a gente sustenta, ela fica no corpo. Se você observa, tem uma tensão, né? Quando a gente pensa em algo, ele Sim. tensiona. Então, sempre tem, o corpo ele está sempre nessa conexão, sabe? É muito, muito interessante. Você sabe que eu tô ainda. Eu não posso nem dizer que eu tô engatinhando, eu acho. Estou tentando, né, estudar, conhecer sobre isso, mas muitas coisas chamaram a minha atenção, principalmente essa questão da saúde, da abertura de percepção, né? Você comentou que a gente até consegue aprender melhor as coisas e perceber melhor também a realidade. Então, assim, tudo isso me chamou muita atenção. E eu venho meditando já há alguns dias bastante sobre toda essa dinâmica da respiração. E o primeiro sinal de que nós não temos mais vida é a falta do ar, quando você já não respira mais. Então, assim, esse ar também ele percorre todo o nosso corpo e ele anima tudo em nós. Então, como a alma, ela também dá essa ânima, né? A alma ela vem para dar vida ao corpo. Eu estava até tirando uma dúvida ontem com a Marina, nem tive tempo de comentar com você, porque eu tinha ficado na dúvida sobre faculdades da alma e as coisas físicas naturais que a gente faz, o processo digestivo, né, o processo de escutar, tudo, e tudo isso está na nossa alma, que querendo ou não,
é esse ar que a gente não vê, que está em nós e vai atuando em nós e vai fazendo com que a gente se movimente, com que a vida aconteça de Vai fato. repercutindo no corpo, né? Acho que ela fala um pouco Isso, isso, que todas as faculdades têm repercussão no corpo, né? exatamente, tem essa parte física que precisa dessa vida, desse ar que a gente respira. E se a gente for fazer uma analogia, principalmente com quem é cristão e quem não é, usa apenas como uma analogia mesmo, o próprio sopro da vida, né? Ele vem para nós como esse ar e como essa presença de Deus em nós o tempo todo, ou nós sustentados em Deus, porque o ar, ele está em tudo. Uhum. E a gente Em fala até o seguinte, a gente tudo. vive como a gente respira. E a gente, esse é um dos primeiros diagnósticos. Por exemplo, a primeira respiração, você percebe, porque a gente tem uma memória que é da primeira respiração, que é aquela, né? O primeiro, porque imagina o que é a primeira mudança, né? Quando ele entra no mundo, o bebê, aquela respiração repentina, né? Sim, Aí ele engata na respiração da vida, né? Na própria respiração, né? Que ali ele estava respirando o exato. cordão umbilical. Então, é por isso que essa memória, ela foi registrada assim no corpo. Então, você observa que qualquer mudança, dependendo de como eu tenho essa memória registrada, olha, vai mudar o chefe. Olha, vai mudar isso. Né? Você observa rapidamente esse impulso do corpo, esse movimento do corpo. Um movimento, digamos assim, repetitivo, né? Porque ele foi repetindo. Então, a gente sempre fala que todas as mudanças da nossa vida, elas espelham a primeira mudança. É por isso que é tão difícil mudar também. Porque Foi, dependendo da eu estava memória que você pensando. traz, quando você pensa em mudar, aquela memória vem, veja, é no corpo. Eu não tenho consciência disso, mas meu corpo, ai, estou me sentindo incomodado. Não, isso aí, ai, já me dá uma falta de ar. Ai, isso aqui, né? Entendeu? Então, assim, sempre o ar, ele está ligado com como você vive. E isso é muito interessante, porque nessa primeira respiração, normalmente as pessoas têm muita dificuldade, porque essa respiração, ela deixou, digamos assim, resquícios, sei lá, memórias, aqui, né? O que é a nossa comunicação? É daqui para cá, né? O coração, essa trava da garganta, da comunicação, né? Para ir para o mundo. Sim. Então, às vezes, eu lembro que quando a gente tinha o Clube do Renascimento, tinha um professor de oratória, e ele mandava os alunos para ir respirar lá no clube. Porque Ah, que legal. exatamente o que nos trava na nossa fala? Ai, meu posicionamento, meu isso, meu aquilo, e aí tem que fazer isso, fazer aquilo. Gente, o que tem que fazer? Destrava isso aqui, ordena aqui dentro primeiro, né? Que também é isso. Porque o renascimento, ele de certa forma ordena. Porque uma sessão de renascimento, tudo que vem é integrado. Você não sai dali da sessão de renascimento. Ai, meu Deus, aconteceu isso, agora eu vou levar para psicólogo. Não tem isso. Ela integra. Você termina a sessão, você está integrado. Ah, entendi. Sabe o insight? Porque o que o renascimento faz, que eu entendo? Ele te tira da crença da cogitativa e libera o que você cristalizou ali na cogitativa, no corpo, para o intelecto. Aí você, e pronto. Entendi. Ela se integra, tu tá entendendo? E mesmo Sim. quando você não tem esse entendimento, essa sessão, esse entendimento, ele acontece. E você percebe quando que acontece. Percebe quando na vida aquilo que você fazia sempre era a mesma forma, sabe? Alguém me chama para palestra. Não, não vou. Não, não tenho condição. Aí de repente alguém chama e você fala, eu vou. Nossa, é outra pessoa. Então, às vezes você percebe no resultado, às vezes você percebe no dia. Então, ela é uma técnica que eu falo assim, não dá para você se vangloriar com ela. Aí fui eu que fiz. Não. A técnica é ela, né? Não é Ela é Maíta. autônoma. Ela é autônoma, não mando em nada. A pessoa acorda assim e fala, Maíta, que viagem. Me conta essa viagem, que eu aqui, ó, eu tô por fora. Né? Então, assim, eu falo que ao mesmo tempo é um grande aprendizado, porque ela mergulha em si, ela integra e ela me traz o entendimento. Olha, eu vi isso que aconteceu lá e de repente eu vi esse entendimento, eu vi que minha mãe estava ali.
que existia um amor ali, entende? Ela tem já esse entendimento. Então, assim, não fui eu, né? Eu acho maravilhoso isso, sabe? Do renascimento. Principalmente, assim, acho que a maioria das crianças que são adultos hoje tem questões com esse amor que talvez não recebeu, essa atenção. As pessoas não tinham tanta noção assim, né, do que dá É, para a porque criança saco de criança é sem fundo. Quanto mais também. mãe tem, mais mãe ela quer. Quanto mais pai tem, mais pai ela quer. Exatamente. E aí, assim, faltava um pouco essa sensibilidade, além do trabalho do dia a dia, né, de toda aquela seriedade. E aí, muitas vezes, a gente não dá aquilo que a gente não recebeu. Então, se a gente perceber, os pais dos nossos pais ainda receberam menos ainda. Atenção, cuidado, aquele abraço, aquele colo, né? Então, isso não era muito comum, eu vejo, assim, na maioria das É. histórias. E é muito interessante porque no Renascimento você consegue perceber as linguagens do amor. Que às vezes Uhum. você se sente amada do jeito que a pessoa conseguiu te amar. E tudo bem, É. às vezes ela não conseguiu demonstrar como você gostaria. Mas aí vem uma sessão dessa de renascimento e você, nesse sopro da vida, você entende que você recebeu todo o amor do mundo, exatamente como uma pessoa conseguia naquele momento, né? E eu acho que isso é muito, muito bonito mesmo. É, e a gente percebe muito isso quando tem essas questões de ai, mãe ausente, pai ausente, né? E quando a pessoa integra isso na sessão de renascimento, eu lembro de ter um cliente com umas questões muito ruins, assim, em relação ao pai e à mãe, os dois, né? Somente a mãe tem uma relação difícil e tudo. E essa tinha feito algumas sessões, e aí eu resolvi fazer uma sessão de renascimento, né? Eu lembro assim, sabe, muito lindo. Quando ela acordou assim da sessão, ela olhou para mim assim e falou: eu entendi. Olha, eu me emociono, porque foi tão lindo. Eu Claro. entendi. Existia amor. Eu vi. Quando É, você toca nisso, ninguém te tira. Não é sobre eu ter mudado, não é uma. Ela tocou no amor que existia, ela tocou. É completamente isso. imagina o sofrimento dela até esse momento, né? O Muito, sofrimento dela até muito chegar aqui. mesmo. Se sentia rejeitada, muito, muito, muito. Se sentia humilhada, muitas questões. Exatamente. As próprias histórias de nascimento, que a gente já andou conversando bastante, e essa questão das memórias corporais, já me trouxeram muitas luzes para a minha vida A e pessoa que para já a vida pariu três, já e para a renasceu um vida das bocado. pessoas em volta, né? Então, assim, inclusive uma veio agora de manhã, que eu percebi. Eu não tenho muita dificuldade com a mudança, porque quando foi para eu nascer, minha mãe precisou sair da casa dela e ir para a casa da minha avó, para que a minha avó cuidasse dela, porque seria uma cesariana. Então, assim, como já houve esse processo de mudança de cidade, é uma coisa que para mim não é difícil, É, se a essa mudança foi mudança. tranquila, né? Se a mudança foi tranquila, o bebê pega no bom. Às vezes tem mudança É, que, por exemplo, aconteceu uma mudança ali, a família ficou financeiramente ruim, teve que, sabe? Então tem mudanças e mudanças, né? Mas as mudanças é, elas impactam muito nesse período até 2 anos, né? Impactam nessa dificuldade que a gente tem de fazer mudanças na vida, né? E uhum, fazer mudanças na vida, às vezes não. Eu vejo que o que mais impacta é exatamente esse emocional. Só que quando você olha para o ponto de vista emocional e vê o emocional, aquele que eu conheço, não é porque eu fico ansiosa, é porque eu estou olhando para o sintoma. Eu não olho que na hora da mudança meu corpo tensiona. E aqui eu já fico ansiosa. Mas perceba que é o movimento do corpo, às vezes ele vem primeiro do que o que a sua mente acha. Primeiro vem o movimento do corpo, depois a mente dá um nome. Porque a mente não cai no vazio, ela quer dar um nome para tudo. Ela vai lá, isso aí, então é por causa disso, é por causa disso. E aí a gente fica muito na sintomática, né? Nos sintomas uhum, ali, e não consegue ir profundo na causa, né? E, com e, e essa certeza. causa, às vezes, ela é muito corporal. Não é que aconteceu algo, é que uma memória corporal, por ela ser impulsiva, ela acontece
E a mente precisa dar um nome, né? Porque se eu sentir isso aqui e ficar... Não, a primeira coisa que eu faço é... Eita, por que que eu tô... Não, isso aqui, não, acho que não vai dar certo, não. Eu já começo a montar outras crenças em cima. É por isso que eu falo que quando a gente trabalha essas crenças que a gente lembra, é bonzinho, mas ela não vai na profunda. Quando eu vou nessa primeira, é feito dominó. Todas as outras foram colocadas em cima dessa. Sim, Por isso que ele tem um exatamente. relaxamento muito profundo, sabe? Uhum. Eu queria só que a gente falasse um pouquinho, às vezes, sobre os tipos de nascimento mais comuns e que deixam, às vezes, muitas marcas, como partos, né, na verdade. Partos com ajuda, né, de fórceps, ou a própria cesariana mesmo. O É próprio assim. nascimento não natural, que às vezes traz Quando a essas, gente olha né, para as histórias de nascimento, eu falo, você tem que trabalhar na imaginação. Você tem que ir para o mundo do bebê e Uhum. imaginar como foi que ele concluiu aquilo, né? Como foi que ele concluiu? O que que ele concluiu? Ele sempre está tirando conclusões, né? Só que essas conclusões, elas ficam no corpo. Porque são, veja, se a cogitativa está ali, ela está atuando. Ela está dizendo, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é feio, bonito, né? Ela está atuando A na gente está razão sempre dela. fazendo esses. É, Seriam quase que juízos temerários, né? A gente olha o negócio de esses cara e fala juízos assim: isso aqui é rasos, né? ruim. Essa razão ali mais né, menor. E então, eu preciso olhar para a história, porque assim, às vezes, não, parto cesárea, aconteceu isso. Depende, né? Depende de várias coisas. O que eu tenho que imaginar é o seguinte: o bebê, ele participa do parto. Ele participa, né? Ele bate perninha para ir nadando, para ir andando, ele ajuda naquela contração, não é só a mãe contração empurrando, não, ele está participando. Existem partos em que o bebê não consegue participar por algum motivo, ou ele está lá pregado, está não sei o quê, né? Tem várias situações. Então, é por isso que tem que ser não só o parto, mas assim, o parto e quais circunstâncias. Que circunstâncias estavam existindo na família? Porque às vezes o bebê já captou que o negócio lá fora não estava muito bom, né? E aí eu tenho que ficar aqui um pouco mais seguro, né? Porque ali existe um instinto de proteção de vida, né? Desde que a gente recebe a vida, a gente recebe também esse instinto de proteger a vida, né? Eu lembro de uma pessoa, né? Que eu já falei, até contei para a Laira, mas durante a gravidez, né, quando a mãe soube da gravidez, ela não queria que ninguém falasse. Então, ela ficou ali, soube, mas todo mundo tinha que ficar calado, ninguém podia falar. Então, para o bebê, como é que ele entende? Ele entende que falar é algo perigoso à vida. Porque, veja, tudo que a mãe quer e que seja diferente desse processo da vida, para ele entende como uma ameaça a um aborto, tá entendendo? É assim que Sim. chega para o bebê, porque para o bebê tá vida ou morte, né? Para ele existe é só isso aqui, esses extremos, né? Aí Sim. então, a pessoa, né, o bebê aí já grande, começa a perceber que tem uma grande dificuldade de comunicação. E uma dificuldade, assim, que ela percebe que não é normal. Não é normal eu não colocar uma mensagem no grupo da escola. Né? Eu tenho medo de botar uma mensagem no grupo da escola que tem um livro. Não é normal, né? Mas ela não sabe de onde vem isso. E ela não consegue resolver isso. E aí, o que que acontece? Quando essa pessoa chega a mim, que eu olho para a história de nascimento dela, eu identifico o quê? Que o bebê concluiu que era perigoso falar. Então, eu pergunto para ela, quando você vai fazer a pergunta? E a queixa dela é que ela não conseguia fazer uma pergunta na sala de aula. Então, ela, quando você vai fazer uma pergunta na sala de aula? Qual é a sensação que vem no seu corpo? Que vai acontecer uma tragédia, é isso? Ela, parece que vai acontecer uma tragédia. Depois essa sensação está no seu corpo. Vamos trabalhar pelo corpo para ver se a gente consegue baixar o sintoma. Veja que trabalhar a história de nascimento ajuda muito a baixar o emocional. E, logicamente, a inteligência age melhor, né? A gente sabe disso, né? Então, baixar esse emocional é muito importante. Aí, então, eu falei, olha, vamos fazer um teste. Você vai estar lá na sala de aula, vai pensar na pergunta.
E aí você vai pensar em fazer a pergunta. Aí vem o impulso da tragédia. Aí você, internamente, você toca aqui. Calma, corpinho. Relaxa. Aqui e agora é outro momento. Eu posso fazer. Eu escolho fazer. Fique calmo. Ou Sim, seja, você baixa o sintoma corporal. Esse emocional não está na mente e a inteligência naturalmente age. Porque quando eu entro na inteligência, eu não arrasto a vontade e não ajo. Então, ela sim. fez isso na primeira semana. É. Ela Daí, testou e ficou, assim, ela desbloqueou a comunicação dela. Desbloqueou, assim. E ela falou, olha, foi a coisa mais importante que aconteceu. Ela ficou numa alegria que ela não acreditava, porque aquilo para ela é impossível, porque ela já tinha porque tentado várias vezes. ela ganhou voz, né? Imagine Ela você ganhou vencer uma voz, coisa que para você é impossível. Né? É um ganho de com energia na certeza. vida, assim, fenomenal. É verdade. E é igual, assim, você falando da cogitativa, e aí vou só trazer um exemplo, porque às vezes as pessoas podem não entender o que que é, né? Então, assim, por exemplo, se eu, na minha família, na minha casa, eu não tenho nenhum exemplo de um casamento bom, então eu passei a minha vida vendo casamentos ruins ou muita briga, então eu vou olhar e vou dizer assim, não, casamento é ruim. Muitas pessoas vivem assim, né? Ah, não, casamento dá muito trabalho, dá dor de cabeça, né? Casamento é só sofrimento, você só abre mão da sua vida. Porque às vezes a sua mãe passou a sua infância toda, a sua vida toda ali dizendo: Olha, minha filha, cuidado quando você for se casar, porque quando a gente casa, a gente deixa de fazer tudo que a gente quer, a gente não tem mais voz e tudo. E aí ela te entregou só o lado negativo do casamento, que foi a forma como ela conseguiu perceber. E é isso, é a cogitativa errada. E aí tudo bem que a criança receba essa informação e ela diga assim, casamento é péssimo, né? Mas quando a gente fica adulto e eu posso perceber outros casamentos, eu preciso começar a perceber que, poxa, não, né? Então, assim, é isso que a gente fala de corrigir o juízo da cogitativa. Então, você começa a olhar e falar: não, existem casamentos bons. Não é porque eu vi esse, talvez até muitos ruins, que não existam. E hoje na internet a gente tem um pouco dessa facilidade de procurar também bons exemplos fora do nosso círculo, fora do que a gente viu inicialmente. E é isso que a gente comenta que é o ajuste da cogitativa. Você perceber que uma experiência, ou até mais parecidas, não é universal. Casamento não é ruim. Mas sim, existem casamentos ruins, mas existem casamentos bons. Né? Então é isso que a gente precisa fazer. E a respiração, às vezes, ela traz até o juízo que a gente não tem necessariamente uma consciência ativa de que a gente tem aquele juízo. E aí eu percebo que você traz muito isso, de que o processo da respiração, da sessão de renascimento, corrige esse juízo errado Exato. da Exato. vida. Não só o renascimento, mas a própria. Você começar a trabalhar com as histórias de nascimento, você conseguir ter essa experiência, você ganha um olhar que eu acho que é o que faz a diferença aqui, porque esse olhar eu já coloco na primeira sessão. Então, na primeira sessão, com esse olhar, eu já consigo ter uma lente dessas crenças que estão profundas, né? Aí. Então, isso já ajuda a baixar o emocional, né? E quando eu baixo o emocional, a terapia já vai se tornando mais eficiente, porque ela vai se tornando, Sim, trazendo a inteligência já não só a minha, mas também a do paciente, né? Ele começa a observar, porque o que eu falo? Quando eu identifico, então eu vou trabalhar com ele, olha, em pequenas doses. Vamos experimentar isso aqui, como eu fiz, né? Vamos experimentar fazer a pergunta na sala de aula, né? E sim, ali, quer dizer, não foi sobre entender. Ah, ela entendeu isso. Não, ela foi lá, fez, tocou, ela liberou, ela permitiu, escolheu fazer aquilo ali. E quando ela viveu, o corpo registrou. Porque é o que eu falo. Às vezes a gente até vive as coisas diferente, mas não consegue fazer registros. Registro é viver conscientemente, é dizer, agora eu escolho.
Eu escolho, faço, eu dou aquela importância e registro. Né? Às vezes eu sim. faço aquilo, mas não registro, e aí fico o tempo todo voltando para aquela memória antiga, repetindo um comportamento antigo. Muitas vezes a gente até consegue quebrar esse padrão, mas a gente não consegue sustentar essa quebra. Entendeu? Uhum, E aí sim. sustentar essa quebra é exatamente fazendo em pequenas doses e registrando. Até que num dado momento, essa nova forma de funcionar, porque veja, esses registros, eles estão no corpo, eles geram uma forma de funcionar. Né? Ele tá, isso aqui, e às vezes eu penso que eu sou assim, ai, mas eu sou tímida, eu não sei falar, eu sou isso. Eu sou isso. Na verdade, não. Vamos mudar a frase. Eu estou funcionando assim. Uhum. Já fala, entrou ligação Sabe aqui. o que é que eu vejo? Sim. Porque eu funciono assim. E aí eu vou funcionando Uhum. dessa forma e vou começar a pensar que eu sou assim. Eu vejo isso muito na questão do esquecimento. As pessoas às vezes esquecem uma coisa ou outra e ela já começa a ficar encabulada com ela mesma e começa. Nossa, como eu tô esquecida. Nossa, como eu tô esquecida. E realmente isso vai crescendo, vai aumentando. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas determinações, não é verdade? Que a gente dá para o nosso Isso. corpo. Esse, Sim, porque se você é... repete, o corpo ele naturalmente ele registra. Olha, é tão uhum, impressionante, porque quando a gente fala, ó, a gente respira pelo nariz, né? Respira. A respiração do renascimento, ela é pela boca. Quando a gente fala respirar pela boca, a pessoa já fica sem ar. Dependendo da memória que ela tem, outro dia eu fazer uma sessão de renascimento, a pessoa espantou. Ela, ai, eu só quero correr, por que abre essa porta e sai correndo. Porque ela acionou aquela memória da primeira respiração. Você vê como é forte. Entendeu? Então, assim, aciona aquela memória que está sim. ali de como você respira. E é por isso que eu falo, a gente vive como a gente respira. Observa, a gente está vivendo assim, né? A pessoa que está tensa, cheia de coisa dentro, ela está vivendo só essa respiração, só daqui para cá. Ela fala assim, porque é tudo pouco, é tudo aquela respiração assim, né? Pouquinha, Uhum, entendeu? sim. Então, assim, respirar, a gente enche o peito, então respirar é tirar a trava que travou aqui, né? Que é esse que o William Reich fala, né? Da couraça. Essa couraça que eu criei aqui para me proteger, né? Olha, isso eu estava lembrando da nossa primeira sessão, que você falou assim para mim. Eu vejo os seus vídeos e eles são bons, mas tem alguma coisa que te trava. E aí eu te coloquei algumas situações, você disse assim, não, não é isso. É alguma coisa mais profunda, né? Alguma coisa mais, enfim, mais dessa memória corporal, dessas primeiras experiências, pai, mãe. E realmente, assim, desde então eu tenho meditado, E faz muito você integrou sentido, muita coisa que a gente conversou e a muita. sua comunicação melhorou. Você vê que sua voz já sai. É a questão da voz, gente, é muito incrível. Aqui, né? Então tem um negócio travando aqui, não tem como eu fico. E às vezes eu tenho medo do que eu guardei. Porque, veja, o corpo guardou, ele sabe. Ele sabe que é um É. negócio que não era para vir para fora. Sabe o Né? que Então, aconteceu quer esse soltar, ele domingo? engancha. Uhum. Nesse domingo eu fui à missa e eu percebo depois de um episódio significativo, né, assim, emocional, um emocional muito forte, eu me senti muito ferida. E aí depois disso parece que eu não conseguia chorar, assim, eu não conseguia expressar muitas emoções. E aí depois das nossas conversas, tudo isso, dos pequenos passos que eu tô dando, estudando tudo isso, e meditando. Nesse domingo, na missa, no fim da missa, o padre foi apresentar um bebê de 15 dias. E eu achei assim, ele foi muito sensível, sabe? Ele segurou aquele bebê, aí ele colocou no altar, e aí depois ele levou diante de um quadro enorme de Nossa Senhora. E aí ele fez as orações. Gente, eu tava sozinha na missa com os meus três filhos. E eu comecei a chorar.
Eu vi aquela cena, eu achei tão lindo, tão sensível. Isso não acontece. Isso não acontecia na minha vida. Ó, Coisa vou mais te difícil dizer do que a gente mundo. chama isso de Hum, renascimento espontâneo. deve Porque você está ser. muito aberta, você tem mexido nessa memória, então a memória ela vai soltando. E de repente acontece porque se tipo, o bebê tocou aquela imagem, então algo soltou ali, numa Sim. emoção. E você se permitiu. Né? Esses são pequenos renascimentos espontâneos que acontecem. Eu lembro que uma vez a gente estava nas cachoeiras de Pirinópolis, que eu falei para. E lá em Pirinópolis a gente ia fazer renascimento lá na casa que a gente estava, mas a gente estava na cachoeira, todo mundo bom, e de repente a pessoa começou a entrar no processo. Eu só fiz pegar, chamei as meninas e ela teve um renascimento espontâneo lá na cachoeira. Porque a Olha água só. ativa muito essa coisa do nascimento. Né? Então, isso são renascimentos espontâneos. O corpo soltou, eu nem sei por que eu estava chorando. E eu não preciso saber, eu preciso deixar que o corpo fale, né? E o corpo Exato. fala e solta. Veja que isso é uma sabedoria do corpo, não é minha, não é sua, não é de ninguém. É de quem experimenta e de quem se permite, né? E é isso que eu acho que é o bacana do renascimento, sabe? E quando a gente fala de histórias de nascimento, isso é muito interessante, porque esse registro está no corpo do paciente, e quando você coloca a crença, ele fala, nossa, é isso. Né? Ela era uma paciente aqui que ela falei, como é que foi sua história de nascimento? Ah, foi tudo programado. Eu disse assim, ela foi cesárea, um parto cesárea. Eu falei, foi programada? Foi tudo programado. A mãe programou para ter a criança, programou para engravidar, programou para ter a criança, que já ia fazer a ligação. Então foi tudo programado. Aí parece assim, foi tudo perfeito, né? Aí eu fiquei meditando, imaginando. Aí eu vou para imaginar o bebê. Como é que o bebê, eu vendo aquilo, tá tudo ok. Mas o bebê, como é que ele viu, né? Aí eu fiquei imaginando o Uhum. bebê, eu falei para ela: você tem a sensação de que sua hora nunca chega? Ela veio assim respondeu: sempre, todo dia. O dia Né? todo. Porque é isso, o bebê estava ali esperando a hora dele fazer a parte dele, né? E aí vem alguém, tira ele de lá e leva, e ficou aquela sensação de que minha hora nunca E não a chegou a minha participação hora. dele nunca Aí eu sou chegou. aquela insatisfeita na vida, que meio chata, que tudo reclama, nada, né? Então, assim, todo mundo me invade também, às vezes tem aquela. Fico sendo abusável. Eu falo, abusável. Todo mundo Uhum. invade, né? Porque a cesárea ela teve essa invasão. Porque existe, ó, você vê como é diferente. Existe o parto cesárea, em que houve um trabalho de parto que finalizou numa cesárea, entendeu? Tem a cesárea Uhum. super mega programada, que às vezes é programada assim com bem antecedência, né? Então não deu tempo nem do bebê sentir ainda que já ia nascer. Existe aquela que espera os primeiros, né, momentos ou uma Sim. sinalização e vai para a cesárea. Então tudo isso são coisas diferentes, né? E às vezes o próprio contexto, né, do momento ali na cesárea também envolve, também tem. Então a gente precisa, quanto mais elementos a gente tem, mas você consegue entender qual foi o ponto que ela levou, né? E E olha, também isso é depende tão muito do que ela forte. manifesta, né? E Assim, isso está na memória da criança também, o parto. Por isso que às vezes sim. os partos se repetem. Né? Eu atendi uma criança, eu não tenho, mas eu atendi uma criança, eu perguntei, pedi para ele nomear os medos, todos os medos que ele tinha. E um dos medos que ele trouxe foi de ser deficiente. Aí eu falei, de onde ele tirou esse medo? Não tem nem deficiente na família, ele não convive com deficiente, né? Fiquei pensando naquilo, mas não perguntei para ele, que eu não ia, né, trabalhar isso com ele, mas eu conversando. Aí deixei isso meio solto, mas depois conversando com a mãe, perguntei como é que foi o parto, e ela falou que o parto foi um desespero, porque não conseguia pegar anestesia, então dava muita anestesia. O médico já estava estressado, o anestesista, pelo amor de Deus, você vai ficar aleijada. Filha, pelo amor de Deus, você vai ficar aleijada, até que ela consentiu fazer sem anestesia mesmo. E fizeram o parto, e foi, quando terminou o parto, ela desmaiou. Né? Então, assim, foi. E aí, Nossa. olha só, eu fiquei pensando, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Essa coisa de memória, eu gosto muito desse tema, né? E memória corporal, para mim, é algo que me fascina muito, porque é uma coisa que eu convivo com isso há 20 Sim. anos. Então, assim, eu não tenho, você pode, qualquer pessoa duvidar.
tenho absoluta certeza. Tá entendendo? Eu não pode julgar o que quiserem. Eu tenho absoluta Sim. certeza do que eu faço. Sei do quanto isso é feito, né, na vida das pessoas. Quanto é uma técnica que, sabe, você imaginou? Daqui, esse caso que eu falei, que a pessoa teve uma integração da mudança. Sabe quantas sessões ela iria fazer para tocar nessa memória? Do trauma, da mudança, da separação com a mudança dos pais? De cidade, de tudo? Olhe lá, a depender da Sete qualidade do sessões. terapeuta, né? Porque Hã? tem isso também. Ainda depende do terapeuto também, de ir Exato. perguntando, Dependendo de. da terapia, ela não ia chegar nunca nesse lugar. É. Porque se ela dissesse, não, isso aqui foi tudo bem, então E aí tem outra coisa, se a gente passa. falar, mas se ela amadurecer, mas, gente, amadurecer dói. Se você baixa essa emocional, fica mais leve amadurecer. Entende? É, Fica mais leve amadurecer. O esforço do amadurecimento é pesado porque tem um monte de memória no corpo. Eu não sei qual é, não sei o que é, não sei lidar com elas, não sei. Aí trava. Eu tá acho que ali se se eu tiro a debatendo. miséria do corpo, o restante do amadurecimento, ele é muito melhor. Então, eu trabalho Sim, camada 4 é com o renascimento. Libera aqui que o negócio vai andar mais rápido, porque você amadurece, assim. Tem mais, sim. sabe, porque o amadurecimento é uma mudança. Então, ele impacta nessa memória também, né? É. Entendeu? Então, eu acho maravilhoso. Não, com Eu sou certeza. suspeita demais. Amadurecer, esses dias eu estava até refletindo um pouco sobre isso. Por mais que a gente, às vezes, a gente deixe de sofrer por aquilo que é mais pequeno, menor, assim, vamos dizer, né? Por coisas, às vezes, mais sensíveis, pelo retorno emocional do outro, pelo. Tudo bem, mas existe sempre, parece que um degrau no amadurecimento para subir. Existe sempre uma dificuldade em fazer o que para mim é mais difícil. Sei lá, exercícios, né? Algumas pessoas transcendem essa barreira, mas para algumas pessoas isso vai ser difícil todos os dias. Um paciente me trouxe uma analogia que eu achei maravilhosa, porque nós conversando, a gente estava conversando sobre constância e essa questão de acordar na hora, levantar, e de repente aquele banho frio, né? Mas o simples fato de acordar na hora. E aí ele me disse assim: eu tinha uma ideia de lutar uma guerra, né? De fazer um ato heróico, de fazer algo muito grande, morrer por uma causa nobre e maravilhoso. Eu estava disposto a, sei lá, subir o Everest. E aí, isso que você está me pedindo de acordar na hora que o despertador toca, não ficar ali na cama enrolando, isso é um sacrifício todo dia enorme, E você né? Tipo, sabe que o isso é acordar uma também guerra diária impacta na memória de nascimento. Porque quando a gente dorme, a também. gente morre. Quando a gente Foi, acorda, a gente renasce. Então, por isso que sim, muitas vezes também, quando você libera esse ponto de memória do corpo, é mais fácil eu fazer essas coisas, tu tá entendendo? É muito mais, por isso que eu falo, a exatamente. mudança para a maturidade, ela é mais fácil quando eu consigo baixar esse emocional, né? Lógico, porque eu começo a agir com mais tranquilidade, sem esse Com impacto. O que nos certeza. impede de agir, muitas vezes é esse impacto mesmo, esse mudou, vai mudar, É. sabe? E assim, eu vejo essas coisas, para algumas pessoas, pode até ficar mais fácil no decorrer do tempo. Mas para outras pessoas, às vezes, vai ser aquela luta até o último suspiro, Até o último né? Então, suspiro. assim, Sim. se o renascimento ele ajuda a tornar mais leve esse tipo de coisa, a gente ganha força para fazer outras coisas muito maiores, porque acordar em si não deveria ser sofrido, né? Não assim, de parecer uma batalha todo dia, logo para iniciar. E foi uma das coisas que eu resolvi voltar a trabalhar com o renascimento. Eu falo, gente, tá faltando, tá fazendo tanta falta isso. Porque, veja, Com uma sessão certeza. vale por 10 de terapia. Eu falo sempre, sempre. Né? Olhar para a história de nascimento em si já vale por 10
de terapia, porque você pega, às vezes, em algum ponto da memória corporal, que aquela pessoa ela já vai desengatilhando, aí ela vai trazendo mais clareza, ao invés de estar trazendo mais sintoma, ela vai trazendo mais clareza, ela vai conseguindo perceber as coisas, perceber a realidade, estar nesse estado de observação, que eu falo que é o estado da pesquisa livre. Se pesquisar o ambiente, pesquisar minhas circunstâncias, né? Todas as minhas circunstâncias são ali em grande base de pesquisa. Quando eu fui fazer o mestrado, eu estava pesquisando meu mestrado e pesquisando a pesquisa dos outros. Olhando quantas pessoas estão escrevendo sobre coisa nada a ver com ela, porque ela não valoriza a circunstância dela. Ela não consegue enxergar onde, na circunstância dela, está a pesquisa que ela deveria fazer. Não tem que fazer aquela que é para agradar o professor A, o professor B. Então, eu vejo isso matando as pesquisas. Quantas pesquisas a gente poderia ter e não tem, porque as pessoas não conseguem ter leveza para olhar para as suas circunstâncias e pegar o ouro daquelas coisas, sabe? Eu estava olhando aqui que tem uma hora, não sei se cai a live, Pois é, não, eu acho que agora como é já que não é? cai mais. Não Eu cai, acho que né? já não, não, acho que já não cai mais. Mas de qualquer forma, né, a gente encerra e eu espero que voltemos. Se É, você olha, pode puder. ficar, para não ficar muito longo, a gente pode encerrar, mas se quiserem fazer outra depois, aqui eu estou à disposição. Pois é, então a gente conversa e com certeza vamos fazer pelo menos mais uma ou duas aí, para a gente poder apresentar melhor tudo isso. E aí também, posteriormente, falar mais dos seus projetos de formação e tudo, e do que está vindo por aí. Tá bom, ótimo, tá Ah, maravilhoso. Foi muito bom essa conversa. eu só gostaria de convidar também, porque eu já vou fazer outra live na segunda-feira, com a Marta Bom Tempo, que é terapeuta de casais. E aí nós vamos fazer 3 lives toda segunda. Então, a partir dessa segunda, mais duas, dia 21, 28 e 4 de agosto. E vai ser muito legal, que a gente pretende fazer uma jornada desde antes do namoro, né, namoro, casamento, sobre os principais pontos aí que geralmente as pessoas não olham e trazem muitos conflitos para a vida a dois e até alguns sofrimentos mesmo, assim, nesse período. É, a gente pode fazer outras sessões, outras lives. E nessas lives também a gente pode pensar nisso, né? Sim, Concepção, parto, né? sim, Algumas coisas assim. eu Eu tinha gosto, às vezes, pensado. por tema, por exemplo. Eu gosto muito de trabalhar esse tema das crenças, porque é algo que as Uhum, pessoas conseguem conectar com elas, né? E a gente pode trabalhar o renascimento, as histórias de nascimento, a influência, por exemplo, para empreender, bastante influência nisso, porque nascer é ir para o mundo, né? E nos uhum, relacionamentos também, como que isso influencia nos nossos relacionamentos, né? Pessoais, né? Em todos uhum. os relacionamentos, porque é tudo uma base só, né? E Olha, assim, só por para mim tá finalizar, marcado. é só dizer uma coisa que estar falando aqui, para mim, é fruto do renascimento. Porque eu era a pessoa mais tímida do mundo, achava que nunca na minha vida, se alguém dissesse que um dia eu estaria fazendo uma live, assim, meu Deus do céu, você é louca, pode internar. Né? Mas assim, desbloquear essa trava daqui para cá, né? Que é o que é a nossa comunicação. É quando o eu pode ir para o mundo, porque empreender é ir para o mundo, casar é ir para o mundo, Sim, ter filhos ainda mais é ir para o mundo, ainda levar frutos para o mundo, né? Então tudo isso muito. tem muita relação com o renascimento, né? Com as histórias de Olha, nascimento. se você puder, a gente já pode deixar marcada, então, pelo menos mais 2 sextas. Pode, esse horário para mim dá certo. Ah, então fechou. Eu não sei se é esse horário que você quer fazer ou se é outro, né? Não Depende é disso. esse. É esse mesmo. Para mim é o melhor horário. Tá Tá sendo bom, a gente esse. pode conversar um pouco mais na próxima live. Sim, aprofundar um Eu tempo também. pela Obrigada. sua história maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Então, Encerra aqui, tchauzinho. tu encerra. Pode encerrar que daí eu vou salvar aqui, tá bom? Então vamos.